ministro José Carlos Moreira Alves, que honra a nós todos baianos por aqui estar nas 9 versões deste evento. Vossa Excelência não pode imaginar como os baianos nos sentimos e acho que posso falar em nome dos meus conterrâneos nesse momento em que lhe transmito a mensagem profunda do agradecimento de todos em relação a um homem que se declara, se a memória não me falha, provecto, com esta vigorosa capacidade de raciocínio, de argumentar sobre um tema extremamente complexo. Vossa Excelência recolha, sem dúvida nenhuma, o carinho e os aplausos do povo da Bahia pela sua presença na 9ª versão do Simpósio de Direito Constitucional Tributário. Portanto, não há o que agradecer ao falarmos de Orlando Gomes e ao homenagearmos Orlando Gomes. Obrigado, Chico. Obrigado, Guilherme, que são os responsáveis pela efetivação, mais uma vez, deste simpósio, que deixou de existir e se recupera nesses últimos 3 anos. E eu os quero a todos para a 10ª versão deste simpósio, quando estaremos todos reunidos aqui, certamente homenageando a memória de um outro grande nome da Bahia, que já guardamos no coração, e quando anunciarmos amanhã a data desse 10º simpósio, revelaremos o homenageado, porque só homenagearemos baianos, não porque sejamos aqui regionalistas, mas porque os baianos precisam bater palmas para os baianos em primeiro lugar e não serem colonizados, portanto, pelos juristas de fora, livros e livros, as mãos cheias dessas pessoas, e os livros dos baianos, que são bastante substanciais, são renegados, porque nós às vezes pensamos que não somos o que somos e às vezes cedemos ao complexo de inferioridade. Espero que colham de mim, no mínimo, esse exemplo de um ousado, de um negão ousado nordestino, filho de Dona Edith e de seu João, pedreiro à lavadeira, que rompeu, portanto, todos os impedimentos neste país para 2 vezes se submeter a um concurso na Universidade de São Paulo e ser feliz. É isso que eu quero dizer, pelo menos aos jovens que aqui estão. Cultivemos os baianos, sim, e para o ano um outro terá sua memória homenageada neste recinto, com os aplausos certamente de todos que estão aqui. Senhores, saúdo a mesa, portanto, na pessoa do ministro Moreira Alves. Agradeço ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o acolhimento que sua presidente nos deu. O representante do Poder Judiciário, aqui à mesa, doutor Eduardo Carvalho, certamente é um dos exemplos de tantos magistrados que aqui estão. E na sua pessoa eu homenageio a todos os senhores magistrados que acorreram a esse evento. Mas na sua excelentíssima senhora presidente, desembargadora Silvia Zarif, que nos acolheu
com todo apreço. Todos os outros que participam deste evento como apoio institucional, Federação do Comércio do Estado da Bahia, Grupo Odebrecht e esses meninos da Múltipla, que são, portanto, os grandes idealizadores. Quero agradecer, afinal, a todo o profissional da Bahia, profissional em fieri, como gostaria de dizer Orlando Gomes, ou já constituído, por ter lotado esse auditório. Certamente que veio, senhor ministro Moreira Alves, menos pelos que estamos vivos, mas para dar um testemunho de que Orlando Gomes continua entre nós. Certa vez, e assim chego ao meio do que quero lhes dizer, uma aluna da pós-graduação da Faculdade de Direito me disse que eu gostava de colocar um diabinho na cabeça dos meus alunos. Se o senhor coloca um diabinho na nossa cabeça, toda segunda-feira eu saio daqui e levo a semana inteira. Eu digo que é para isso mesmo que a senhora está aqui. Certa vez, uma criança é-me apresentada pela mãe no aeroporto. Olhe, vem cá, minha filha, vem ver o professor. A menina veio assim, chegou junto de mim e disse, esse é Edivaldo Brito. A menina botou a mão para trás e saiu, minha filha, o que é isso? Aí ela disse, o senhor sabe por que é? É que todo domingo, que é o dia que eu tenho para poder ficar com ela, eu digo assim, olha, amanhã eu tenho aula com o professor Edivaldo Brito no mestrado, e aí ele deu um texto para que eu faça a leitura e tal, e a menina disse, eu tenho ódio desse Edivaldo Brito. E aí está Moreira Alves, o que aconteceu? Não fique com ódio de mim por causa do tema. Todos viram que ele chegou a dizer que tinha mais coisa. É assim que a gente pesquisa. É por isso esse simpósio, para que nós possamos discutir não o direito tributário modorrento, aquele direito tributário que quando o aluno chega diz qual é a sua dissertação? Lançamento, fato gerador, mapas profundas do inferno com este assunto. O que precisamos saber? E aí vai o segundo episódio. Precisamos saber, é quando Orlando Gomes me disse assim, doutor, este seu direito é uma perfumaria jurídica. Quando é que ele me falou assim? O Francisco Dornelles era o secretário-geral da Receita Federal. Inventou um tributo sobre herança. Eu achava um absurdo, mas não tinha o caminho para sair daquela história. 1979, exatamente 30 anos. Converso com o professor Orlando Gomes e ele me dá as diretrizes a partir do conceito de sucessões. Saí pronto, mas como brincava comigo de pai para filho e de filho para pai, no meu caso para ele, quando ele disse que era uma perfumaria jurídica, eu disse, o seu é uma velharia, já está ganhando uns pedaços bons de se liquidar. Ele disse, mas é esta velharia que vai lhe dar a saída. E foi o que deu a saída. Hoje, 30 anos depois, estamos reunidos para fazer a integração do direito civil com o direito tributário. Qualquer dos colegas aqui presentes que sair desse contexto perde o seu tempo. Tributarista que apenas pensa em ler essas questões típicas do direito tributário perde a oportunidade de discutir problemas sérios. Aí está um Código Civil que na parte geral é completamente diferente. Ia eu fazer o concurso para professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Direito Civil. Ligo para Moreira Alves, dezembro de 2000, e ele
me recebe no seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Quanto trabalho eu dei à doutora Evani Alves. Doutora, pela Universidade de São Paulo, aqui presente, com os meus agradecimentos e os meus aplausos. Hoje é um dia de homenagem. E ela ia para a cozinha. Se lembra, ministro? Para fazer a comida para nós dois, nós três. Nos dias de sábado que eu filava a comida em Brasília e quantos sábados. E ele um dia diz assim: meu caro, escreva sobre o contrato com pessoa a declarar no novo texto do Código Civil. Eu disse: está doido, eu nunca ouvi falar nisso. Mas é isso que você vai escrever. Qual é o livro? Tem um livro de Judite Martins Costa sobre boa-fé, por aí, que você vai ver isso. Eu fui até o Eixo Monumental, comprei um livro, disse: não vou escrever sobre isso nem morto. Falo com Domingos Frantiuli, então, ministro Superior do Tribunal de Justiça. Frantiuli acaba de sair do gabinete do ministro Alves, que lhe disse isso e isso. Ele disse: só tem um livro, que é de um desembargador do Rio de Janeiro, sobre essa matéria. Eu disse: aí é que eu estou frito. Mandei um cliente meu do Rio de Janeiro ver o livro, encorreu tudo, só tinha um exemplar na editora. Pego o livro, olhei para um lado, olhei para o outro, jamais escreverei sobre isso. Mas a USP queria uma tese. E aí, escrevemos sobre a matéria. Quando surge esse parágrafo único do artigo 116, a que ele fez referência aqui, e eu já coloquei no final da tese, correndo essa interpretação. Senhoras e senhores, é por isso que Luiz Edson Fachin, o outro que recebeu a incumbência do diabinho colocado em sua cabeça, falará hoje sobre o contrato com pessoa a declarar e a determinação do sujeito passivo da obrigação tributária. É isso que nós vamos fazer nesse simpósio. É mexer com a cabeça de cada um. É botar um diabinho na cabeça de cada um, sim. Porque senão não vai adiantar nada nós nos reunirmos aqui para discutir lançamento e fato gerador. Moreira Alves, obrigado. Muitíssimo obrigado. Porque a interpretação desse artigo 170, eu quero que todo mundo que veio aqui tenha fome, mas tenha fome de saber, hein? Eu quero que esse artigo 170 seja refletido por todo mundo. Nós dois segredamos hoje, e a doutora Evani disse que estava surda e muda para o nosso segredo, de pessoas que têm escrito bobagens, vou repetir, bobagens sobre o artigo 170 do Código Civil. Orlando Gomes, em Introdução ao Direito Civil, já fala da conversão, já fala da convalidação, e o código não tinha saído. Moreira Alves é responsável por essa parte geral. Aqui está seu livro, que eu vou chamar carinhosamente de livrinho, a parte geral do projeto de Código Civil Brasileiro da Saraiva, que me deu de presente em 26 de fevereiro de 1994. Minha mulher, que é professora de civil, compulsa esse livro de um lado para o outro, de outro para o outro. Neste livro está a informação sobre tudo como ele colocou aqui. Vamos distinguir convalidade, conversão. Vamos lembrar que simulação está no texto do Código Civil, do texto novo do Código Civil, como defeito, como invalidade do negócio jurídico. E a grande distinção que esse código faz, e que pouca gente tem percebido, e por isso tem passado batido em direito tributário, é que, de um lado, as chamadas nulidades do ato jurídico do texto de 16 foram transformadas as nulidades em dois grandes segmentos.
dos defeitos do negócio jurídico e da invalidade do negócio jurídico. Moreira Alves, que o texto é dele, o texto normativo é dele, coloca simulação no campo da invalidade e diz que esses negócios são nulos. Portanto, enquanto nos defeitos que estão a partir do artigo 138, eu tenho propriamente vícios da vontade, que diria que são irregularidades no processo de formação dessa vontade, e poderia incluí-los como vícios na classificação, portanto, desses vícios psíquicos, e aí eu tenho o erro, o dolo, a coação. Quando eu trato da invalidade, eu tenho efetivamente problemas sociais, de insubordinação da vontade, das exigências às exigências legais. Por isso, aqui a sanção é maior, a sanção é a nulidade. Ou faremos esses estudos no campo do direito civil e vamos para o juiz com toda esta carga para que ele, o juiz, faça a integração dos artigos do Código Tributário Nacional, das leis tributárias com essa parte geral, ou nós estamos liquidados. E é evidente que o ministro chamou a atenção de que o Código sendo, portanto, lei complementar e o Código Civil sendo lei ordinária, é bom percebermos isto, vai prevalecer o Código Tributário Nacional em função da diversidade das duas leis, da natureza das duas leis. Mas é bom que lembremos disso quando estivermos tratando também da parte do direito tributário que traz sanções graves, como por exemplo as sanções de restrição da liberdade. Tenho sustentado que a Lei 8.137, que traz exatamente os tais chamados, aspas, crimes tributários, ela jamais, esta lei jamais poderia prevalecer. E eu espero que a meninada aqui presente leve isso ao pretório para que os juízes possam examinar a questão que eu estou colocando mais uma vez. Os crimes tributários vistos pela Lei 8.137 são todos de tipo inconstitucionais, porque o Código Tributário Nacional, sendo lei complementar, somente ele poderia veicular um tipo de crime chamado tributário. E eu estou trazendo este assunto porque eu vi um vídeo ministro hoje de manhã e estou comentando para que todos anotemos que estamos diante de um problema que pouca gente tem levantado: a natureza jurídica do Código Tributário Nacional, lei complementar que não pode ser tocada por lei ordinária. Portanto, mostrando essa distinção hoje muito importante, relembro que o ministro chamou atenção para algo que ele próprio não examinou nesta exposição, algo que se refere ao estado de perigo e à lesão. Fica para que todos examinemos essa questão. O artigo 170, que portanto promove a conversão do negócio nulo em outro, nas circunstâncias que ele mencionou e que estão no artigo 170, fica essa questão: vale ou não vale para alcance do tributo? Qual dos dois será tributado? O tipo que estava no negócio convertido, ou o tipo que está no negócio que converteu? Eu posso cobrar 2 tributos pela mesma situação? Fica para o próximo simpósio de direito constitucional tributário, ou para as nossas conversas e debates entre colegas que muito me prezam.
É por isso que eu posso entrar agora no meu tema bem rapidamente, quase sinopticamente, para ver a importância dessa integração entre o direito tributário e o direito civil, que Orlando Gomes, de brincadeira, dizia que este direito tributário é perfumaria jurídica e o direito civil era a espinha dorsal do direito. Deus seja louvado e proteja o espírito do meu mestre onde ele se encontrar. Amém. Qual é a doutrina de Orlando Gomes? Vou ser sinóptico para que todos possam descansar dessa minha demorada exposição. Qual é a doutrina de Orlando Gomes? Em relação às teorias anti-elisivas do direito tributário. O que são teorias anti-elisivas? Moreira Alves me precedeu dizendo que o parágrafo único do artigo 116, trazido por uma lei complementar como emenda ao Código, é, digo eu, uma das normas anti-elisivas. Mas para saber que algo é anti-elisivo, examinemos a noção de elisão. Mas aí temos que ver essa noção no direito tributário interno e no direito tributário internacional. Elas são completamente diferentes. No direito tributário interno, nós aprendemos que a elisão é uma forma de evasão do tributo. Desde Antônio Roberto Sampaio Doria, que conhecemos a classificação da evasão em dois grandes pilares. Aquela que ele chamou de evasão lícita e a que ele chamou de evasão ilícita. A evasão seria ilícita se ela romper com os limites de atuação do contribuinte no espaço aberto em branco que o tipo tributário deixou. E a evasão será lícita quando o contribuinte, sem, portanto, invadir os limites que o legislador deixou como espaços em branco, atua apenas nesses espaços em branco. Isso nós não podemos esquecer para a conclusão do que eu vou dizer. Aí, passou-se a chamar de elisão, uma expressão que, até onde eu sei, deve ter vindo do espanhol. Não sei, Moreira Alves, que é um homem versado em idiomas, certamente vai me corrigir depois se eu estiver enganado. Mas o que eu imagino que tenha sido por aí? Aí a elisão é exatamente a evasão lícita. Só que a linguagem técnica chegou ao ponto de encontrar uma elisão interna e uma elisão internacional. A interna eu acabo de dizer. Há o tipo tributário e eu fujo dele, eu vou precisar dessa noção, hein? Já a elisão internacional não é nada disso. A elisão internacional, ela representa uma fuga feita pelo contribuinte daquela legislação que é mais gravosa. Como ele tem vários sistemas tributários no mundo, ele busca fazer seus negócios naquele território onde a lei é mais branda. Como eu imaginava que iria romper o tempo, prefiro fazer duas sinópticas informações. Para mim, a evasão fiscal internacional é uma mera operação planejada que abrange mais de um ordenamento jurídico nacional, em que um deles é mais favorável. Eu olho onde eu vou vender este papel e aí verifico que para a venda do papel a legislação de Trindade e Tobago é mais favorável do que a legislação do Brasil.
Aí eu monto um esquema pelo qual eu vendo o papel a partir de Trindade e Tobago e até pouco importa onde esteja o papel. Então, se isto é evasão internacional, eu lhes posso avançar para dizer quais são as características desta evasão, dessa elisão, tributária internacional. Primeira característica, autonomia da vontade. Se se trata de uma escolha, de uma eleição, prevalece a autonomia da vontade. A parte escolhe, portanto, um lugar mais favorável. Segunda característica é o chamado elemento de conexão. O elemento de conexão pode ser classificado em subjetivo e objetivo. Senhoras e senhores, a Constituição do Brasil, que eu esqueci dentro da minha pasta, tem um dispositivo terrível. O artigo 155 da Constituição traz um impostozinho danado chamado ICMS. E alguém escreveu lá uma desgraça que só estando hoje, meio-dia quase, nesta sala, com fome, mas com vontade de se alimentar de um alimento, desculpe a repetição, se alimentar de um alimento, digo 3 vezes, porque esse reforço é bom, de se alimentar de um alimento que vai arrebentar a boca do balão, portanto, de quem exige ICMS nessas circunstâncias. Vale a pena esperar um pouco para eu dizer essas palavras. Nesse artigo 155 diz, ainda que as operações sejam feitas nas profundas do inferno. Então eu vejo que é nas profundas do inferno mesmo. E cadê o elemento de conexão? Um dia, uma médica importou o estetoscópio. E aí seguraram o estetoscópio no aeroporto. Esqueci. Quer dizer, naquele tempo. Aeroporto 2 de julho, naquele tempo. Foi porque me deu um branco assim, eu fiquei. Aí, seguraram o estetoscópio. A médica me procurou. Eu disse, a senhora vai vender o estetoscópio? Não, senhor. A mãe do fiscal, será que não precisa de um socorro? Essa não sei, não, senhor. Vamos descobrir quem é a mãe dele, porque na minha idade já pode precisar de um socorro. No dia que for, a senhora disse que não pode usar o estetoscópio, porque a senhora só pode usar cobrando ICMS da doença da mãe dele. Então, se ela fosse vender, ainda tinha que ter um elemento de conexão, percebeu? Que eu vou mostrar como é que ele funciona. José Martins Catarino, meu professor de Direito do Trabalho, mandou ver os brindes para oferecer no dia do Natal, no seu escritório, frutuoso escritório de um grande mestre. Tomaram os brindes do homem todo. E ele, com aquele cachimbo cheiroso, o cachimbo estava cheio de odor ruim, porque ele estava com raiva. José Martins Catarino ia distribuir apenas os seus brindes que vieram importados. Então, elemento de conexão é importante. Só se fala de elemento de conexão em direito tributário para o imposto de renda. Não! Doutor Alano, que é um expoente do direito internacional tributário, está lá aqui conosco, fazendo, portanto, a palestra conosco e vai nos dar estas informações. Ele já foi citado pelo ministro hoje, para ver a importância desse nome. Quais são esses elementos? O subjetivo e o objetivo. O elemento de conexão é subjetivo quando leva em conta qualidades, predicados do sujeito, das pessoas que estão envolvidas na transação. Nacionalidade é um desses requisitos. E basta citá-lo, porque domicílio é um outro, basta citar um dos dois para entenderem que o tempo não dá. Ou então é o elemento de conexão objetivo. O local do pagamento, o local da sede da empresa, o local do exercício da atividade. A pessoa então escolhe onde é que tributa menos. Se eu sou italiano, e uma das partes é italiana, eu vou fazer o negócio na Itália, porque lá tributa menos.
Quais são então as espécies de elisão? São duas também, em função dos elementos de conexão. Entenderam bem? Se o elemento de conexão é subjetivo, a elisão é subjetiva. Se o elemento de conexão é objetivo, a elisão é objetiva. Eu estou correndo da tributação por uma dessas situações. Então, os senhores vão concluir comigo de que é possível haver a elisão internacional. É possível. Mas aí vem o poder público de cada uma dessas áreas e impõe os chamados procedimentos antielisivos. Igual a esse do parágrafo único do artigo 116. Quais são os procedimentos antielisivos mais comuns? Eu fiz uma lista, e eu estou olhando aqui uma lista que dei em sala de aula nesse semestre que passou em São Paulo. Eu fiz uma lista em que está entrando nesta sala Sua Excelência, o doutor Hugo de Brito Machado, uma das maiores expressões de direito tributário do meu país, que não precisa nem sentar na plateia, pode subir para aqui para cima. Eu vou parar a conferência. Enquanto Vossa Excelência não subir, eu sei que Vossa Excelência prefere ficar junto do seu sobrinho. Eu vi que você sentou ali por causa do seu sobrinho que está ali sentado, ó. Mas eu não quis deixá-lo junto. Eu quis que viesse ver seu irmão. Um abraço, viu? E muito obrigado. Dona Maria José, já homenageamos as mulheres hoje na pessoa da doutora Evani. Faço também estendendo a Vossa Excelência, colega que é nossa, portanto, e que honra a advocacia em Fortaleza e no Ceará. Meus cumprimentos. Então, eu dizia que numa ficha de aula, listei os seguintes. Ou se diz que tudo isso é fraude, ou se diz que tudo isso é sonegação, 2. 3. Ou se diz que tudo isso é abuso de direito, ou se diz que tudo isso é abuso das formas de direito privado, ou se busca a interpretação econômica que só existe no direito alemão, ou se inventa uma desconsideração da personalidade jurídica, que apesar de todas as tentativas, ela não existe, tanto que Moreira Alves hoje citou o artigo 118 em sentido contrário daqueles que queriam que ele fosse, portanto, um caminho para a desconsideração da personalidade jurídica. Ou se fala de negócio jurídico indireto, e ele tocou nisso hoje. Ou se fala no negócio simulado, e eu acrescentei um contrato com a pessoa a declarar que vamos tirar o couro do professor Luiz Edson Fachin aqui durante a tarde. Pois bem, a pergunta nossa é a seguinte: é possível no mundo globalizado a utilização desses expedientes? Em princípio não. Mas o direito brasileiro, tentando contornar tudo isso, buscou mais um modelo, que é, além do paraíso fiscal, que eu ia esquecendo, além do paraíso fiscal, o direito brasileiro buscou mais um modelo que está aí em todo lugar, que é o transfer price. Falei bonito? É assim mesmo que se pronuncia? Ô Chico, é assim, transfer price? Menino, quando eu tiver novamente outro filho, eu não quero assim como Edivaldo Brito Filho, que está aqui presente, não. Eu quero como você. Eu. Mas, já ouviu, Eduardo? Você tem que voltar novamente para poder arranjar um irmão, né? Igual a esse daqui. Você é meu filho também, né? Então tá bom. Aí
meu Deus do céu, é o preço de transferência. Como todos nós sabemos, há uma lei no Brasil, 9.000 e qualquer trocado, que eu já estou com pressa para acabar, 9.000 e alguns trocados, mas eu diria a vocês um dia qual é o número dessa lei, para eu não achar aqui. E esta lei, desgraçadamente, estabeleceu o preço de transferência. E existindo o preço de transferência, isso é um procedimento anti-lesivo. A pergunta é, companheiro, e eu que andava por aí de lugar em lugar, eu, como caixeiro viajante, falei com um amigo Bush, bati na barriga dele, e ele perguntou sobre a lei 9.000 e poucos do transferência. Eu disse, deixa pra lá, companheiro Bush, a gente vai dar uma solução brasileira nisso aí. E eu que ando de Meca em Meca, como fica o problema da globalização? A grande pergunta para nós que estamos nesse salão é outra. No plano jurídico, é possível, portanto, uma soberania se estender para atingir fatos ocorridos no campo de outra soberania, para alcançar os contributos? A resposta pode ser encontrada em Alberto Xavier quanto a esse problema relacionado com a questão do direito tributário internacional. Nós escolhemos, por causa de Orlando Gomes, apenas 2 desses procedimentos anti-lesivos para esse comentário de poucos minutos. O primeiro, o abuso de direito, e o segundo, o abuso de forma. Normalmente, quando se tem um procedimento elisivo, o procedimento anti-elisivo é esse: o senhor está abusando do direito. Ou então, o senhor está abusando das formas do direito privado. Não estou de acordo, primeiro, porque prevalece entre nós o princípio da tipicidade. Não conheço melhor trabalho de rápida leitura do que esse de Alberto Xavier, os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. Me permito, com a permissão também dos senhores, me permito ler 3 ou 4 frases. A página 36, ele faz uma comparação do tipo tributário. Ele diz que o tipo tributário é de exclusiva reserva absoluta da lei. E compara no direito administrativo a reserva relativa, para chegar a dizer que no direito tributário a reserva é absoluta. Página 36 e 37, que eu vou para a conclusão que é melhor, quando ele diz, em função desta reserva absoluta da lei, os tipos tributários, nos seus contornos essenciais, não podem ser criados pelo costume, atenção, pelos regulamentos, mas apenas e somente apenas pela lei. Isso eu já estou na página 71. E na página 73, diz Alberto, o órgão de aplicação do direito deve ter na lei pré-determinado o conteúdo da sua decisão, donde resulta que se procura subtrair ao seu arbítrio o critério subjetivo, a eleição dos fatos tributários. Como no direito penal, se retira, atenção, ao juiz a livre incriminação dos fatos, mas, porém, mais ainda, que se lhe pretende retirar o critério da sua tributação, isto é, a fixação da medida do tributo. Como está na moda, quem assiste televisão de ontem para hoje está sabendo o que é que eu estou me referindo, o órgão de aplicação do direito encontra-se deste modo submetido quer aos tipos legais de fatos tributários, quer aos tipos de efeitos jurídicos decorrentes da verificação dos fatos, abrangendo a medida do tributo. Senhoras e senhores,
Não vejo quem tenha descrito o princípio da tipicidade melhor do que ele. E eu vou para o Código Tributário Nacional e encontro lá no artigo 107, Hugo de Brito Machado, 107, a proibição para que eu use a analogia, para que eu use a equidade, porque só prevalece, portanto, o 108, nada como falar com o mestre, está vendo? Nada como falar com o mestre. Aqui está o princípio da tipicidade encarcelado. Eu posso ter pena desse rapaz está aqui. Não posso abrandar a norma tributária. Vai pagar. Eu posso ter ódio desse rapaz está aqui. Não posso fazer interpretação analógica. Há uma decisão do ministro Francisco Rezec em relação à lista de serviço em que Sua Excelência equivocou-se em relação a qual é a interpretação que ele deu ali. Esse que a lista de serviço pode ser interpretada na horizontal por uma forma de interpretação analógica. Eu aprendi com o Manuel Alves que a interpretação ali é extensiva, que não se confunde com a interpretação analógica. Portanto, até a interpretação extensiva, já o Supremo admitiu. Quando eu digo assim, motel e congêneres, motel, M-O-T-E-L, e congêneres similares, eu estou falando de casa de massagem, ou o inverso, casa de massagem e congêneres, eu estou falando de motel, etc. Estão ouvindo bem? Então a lista, segundo essa decisão, pode ser aumentada na linha horizontal. Mas nunca, porque o que é uma interpretação extensiva? É bom se diga, né? É uma interpretação que é autorizada para quem aplica a norma, que vai pegar o conteúdo da norma e fazer alcançar episódios que o legislador, no momento em que elaborou a norma, não tinha como ter imaginado que aquele tipo que ele plasmou pudesse se desenvolver a esse ponto. Isso é uma interpretação completamente diferente. Mas volto eu para concluir. Então, o princípio da tipicidade, Diva Malherbe, que é desembargadora do Tribunal Regional Federal de São Paulo, e eu, somos os dois que temos essa interpretação. O tipo eu tenho por causa do Machado Neto, um outro nome glorioso do direito da Bahia e do Brasil. Eu tenho porque Machado Neto me ensinou essa questão do contínuo de licitudes, e então eu posso revelar que aquilo que estiver fora do tipo, eu posso sim deixar de tributar. Aquilo que estiver fora do tipo. Então eu tenho que aprender o que é endonorma, o que é perinorma, para poder verificar na endonorma o que está descrito e verificar na perinorma a sanção para o descumprimento do que está descrito na endonorma, o que é que vai ser explicitado. É por aí que a gente chega a saber se vai ser tributado ou não tributado. Pois bem, se é assim, eu não cometo abuso de direito quando eu saio do tipo. Como se construiu o abuso de direito entre nós? Pelas mãos de Moreira Alves, que o trouxe para o artigo 187 do Código Civil. Mas esse mesmo Moreira Alves que sustenta aqui nesse livro a seguinte questão. Quando ele comenta sobre o abuso de direito, ele diz assim: o título 3 ocupa-se dos atos ilícitos. O anteprojeto admite expressamente o dano moral, ponto e vírgula, configura o abuso de direito como ato ilícito.
Já Orlando Gomes, em uma introdução ao direito civil, chamava a atenção de que era uma zona cinzenta. Alguns consideravam o abuso de direito como um ato ilícito, outros não. Hoje me parece que não há dúvida em função do artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito, e aí vem a definição de abuso de direito. Disse eu como surgiu essa ideia, pelo menos para nós os orlandianos, os orlandistas. Orlando, quando fez o anteprojeto de Código Civil, segundo Miguel Reale, numa transcrição da sua declaração feita por Judite Martins Costa, ele disse que o que tem de bom de eticidade e de solidariedade no texto de 2012, ele tirou de Orlando Gomes. Isso é expresso e está dito em muitos dos livros com a fonte onde eu tirei a frase. Moreira Alves explicou que o anteprojeto de obrigações não estava aqui. Todos se lembram disso, né? O anteprojeto de obrigações, ele repetiu o professor Caimaro da Silva Pereira, não é isso, professor Moreira Alves? O resto do direito civil entregaram a Orlando Gomes para preparar. Só que, considerando que a parte geral, naquele tempo, desses fatos jurídicos, tinham a ver, segundo essa concepção, com o direito às obrigações, o direito das obrigações incorporava nesse anteprojeto a parte dos fatos jurídicos. Até aí, pessoal, bom, mestre? Estou indo direitinho? Aí Moreira Alves dá um grito nesse livro aqui, diz, não, a parte geral vai ficar com o Código Civil. Estou certo? Ainda. E trouxe de volta para a parte geral. Por que eu estou dizendo isso? Orlando Gomes, carente de ter uma parte geral por força da divisão, escreveu no artigo 359 do seu anteprojeto o seguinte, quando tratou da propriedade. Exercício do direito de propriedade. O proprietário não pode exercer o seu direito em desacordo com o fim econômico e social para o qual é protegido. O tempo não dá, que pelo tempo oficial eu estou a 3 minutos do final, mas eu recomendo a leitura da sua obra Introdução ao Direito Civil, onde nós, ao atualizarmos, fizemos menção a isto e as memórias do Código Civil que ele escreveu. O que eu quero dizer com isso? É que na formulação do Orlando Gomes, o abuso de direito só podia estar no direito da propriedade. No Código Moreira Alves, o abuso de direito, atenção para essa importante constatação, foi trazido para a parte geral do Código Civil, aplicável a qualquer área do direito onde a situação se perpetre. Muito bem, o que é abuso de direito pelo Código de Moreira Alves? Primeiro, se aqui se diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim para a parte geral do Código Civil, aplicável a qualquer área do direito onde a situação se perpetre. Muito bem, o que é abuso de direito pelo Código de Moreira Alves? Primeiro, se aqui se diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu perpetre. Muito bem, o que é abuso de direito pelo Código de Moreira Alves? Primeiro, se aqui se diz que também comete ato ilícito